Boa noite a todos. Que a paz do nosso Divino Mestre Jesus envolva o coração de todos nós. Vamos unir os nossos pensamentos e vamos orar juntos. Dedicadas irmãs e dedicados irmãos, crianças, jovens, homens missionários do dia de amanhã, segundo os vossos aprendizados, é dado o momento de iniciarmos os nossos trabalhos no Centro Espírita Meimei, trabalhos estes de curas e passes dedicados às crianças, trabalhos de grandes aprendizados para todos nós, mas é necessária a nossa boa vontade, o nosso amor, a nossa união. Permita, Senhor, que esta casa se transforme em posto de socorro, amparando a todos os vossos filhos, encarnados e desencarnados que aqui aportarem. Permita, por caridade, que eu, conjuntamente com estes companheiros, possamos ser uns trabalhadores vossos. Dedicados irmãos, o momento é de grande responsabilidade, não perante os homens, mas sim perante aquele que tudo sabe, que tudo vê, nosso Pai que está no céu. Permita, Senhor, a presença amiga de vossos mensageiros, particularmente vós, Meimei, patrona e guia desta casa, a grande falange de Agostinho, a falange do amor, acalmando os irmãos sofredores que em nosso meio vieram, porque ainda somos fracos, ó meu Deus, para engendrarmos com irmãos de menos elevação, mas para todos suplicamos as bênçãos e a misericórdia de Deus, e confiantes em vós, Meimei, nós entregamos toda a direção e a santa orientação dos trabalhos da noite de hoje. Assim seja. Para a leitura do Evangelho e os comentários, nós passamos a palavra ao Fernando Pulli. Olá, que a paz de Deus possa ser percebida por todos nós. Do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 14. Honrai vosso pai e a vossa mãe. Quem é minha mãe e quem são meus irmãos? É o item 5 deste capítulo. E tendo vindo para casa, reuniu-se aí tão grande multidão que eles nem sequer podiam fazer a sua refeição. Sabendo disso, vieram seus parentes para se apoderarem dele, pois diziam que perdera o espírito. Entretanto, tendo vindo sua mãe e seus irmãos, e conservando do lado de fora, mandaram chamá-lo. Ora, o povo se assentara em torno dele e lhe disseram: tua mãe e os teus irmãos estão lá fora e te chamam. Ele lhes respondeu: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E, perpassando o olhar pelos que estavam assentados ao seu derredor, disse: eis aqui minha mãe e meus irmãos, pois todo aquele que faz a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. São anotações de Marcos e Mateus. Este é mais um ensinamento de Jesus que é necessário meditar muito a seu respeito, para não tirarmos conceitos errôneos daí. Temos que lembrar sempre que a base dos ensinamentos de Jesus é o amor e a fraternidade. O fato é que ele sabia por que é que estava dizendo tal coisa. Mas o que nos cabe retirar dessa fala de Jesus, desses ensinamentos? É que a nossa família é a humanidade. Todos aqueles que fazem parte desse grande grupo são nossos familiares, nossos pais, nossas mães, nossos irmãos. Com esses ensinamentos, Jesus nos faz pensar. Não somos somente família consanguínea, e sim uma família muito maior, uma família chamada humanidade. Nós sermos fiéis à nossa família consanguínea é válido, mas não podemos nos fixar
nessa família e ignorarmos a família humanidade. Termos respeito para com nosso pai, para com a nossa mãe, para com os nossos irmãos, está dentro da lei de amor e fraternidade. Mas encontramos pelo mundo afora tantas outras mães, tantos outros pais que nos querem bem. Se falarmos em termos físicos, não temos dúvida. Meu pai é o Sr. Wilson, minha mãe é a Dona Leci, e meus irmãos são aqueles que nasceram dentro do meu lar. Contudo, a lição de Jesus não era para aquele momento, é para todos os tempos. Em realidade, Jesus colocava a sua missão acima de tudo. E nós? Será que nós já damos conta de colocar a nossa missão acima de tudo? Porque muitas vezes nós, alegando nossos deveres para com a nossa família consanguínea, nós deixamos de fazer muito em favor do nosso próximo. Nós aprendemos com a doutrina espírita que fora da caridade não há salvação. E com este ensinamento que estamos aprendendo hoje, nós podemos pensar assim, que todos nós somos irmãos. Então eu não estou fazendo nada mais do que a minha responsabilidade, do meu dever perante o meu próximo. Temos que compreender bem. Nós temos duas famílias, a família consanguínea e a família espiritual. A família do lar é o nosso dever imediato. A família humana é o nosso campo de serviço. Esquecer o lar pela humanidade significa fugir do dever, alegando dever. Abandonar a humanidade em nome do ninho doméstico representa egoísmo onde se deve estender fraternidade. E para que possamos compreender um pouco mais a respeito desses ensinamentos de Jesus, vamos lembrar aquela passagem onde Jesus ele encontra com Joana de Cusa. Joana de Cusa há muito tempo já o seguia e procurando em particular fala das dificuldades que está tendo em relação ao seu esposo e que ele não a respeitava como esposa e também não respeitava a fé a qual ela seguia. Não deveria ela impor a sua fé? E Jesus lhe diz: se Deus respeita a nossa liberdade, quem somos nós para impor alguma coisa? Agradece ao Pai ter julgado você digna de um bom trabalho desde agora. Ama-o mesmo assim. E Joana de Cusa assim o fez, passando por muitas dificuldades, suportando as provações difíceis, para ser fiel a Jesus. Alguns anos depois, vamos encontrar Joana em Roma, agora numa situação muito pior. Ela estava amarrada ao poste do martírio, ao lado de um homem jovem que era seu filho. E o verdugo gritava: abjura, abjura! E ela, muito serena, contemplava o céu, sem nenhuma palavra de negação ou queixa. Os açoites vibravam sobre ela e o rapaz, que dizia entre lágrimas: mãe, repudia Jesus. Não vê que nós perdemos? Abjura, abjura, mãe, abjura por mim que sou teu filho. Pela primeira vez, Joana de Cusa chora, e aquelas palavras do filho parecia que lhe cortavam o coração. Abjura, abjura, dizia o filho amado. Joana de Cusa lembra-se de Maria, que também fora mãe e teve grandes dificuldades vendo o seu filho ser crucificado no madeiro infame. Maria soubera conformar-se aos desígnios divinos. Ela também deveria fazer o mesmo. Ela se lembra das palavras de Jesus na casa de Simão Pedro: vai, filha, sê fiel. Essa lembrança fez com que Joana retomasse todas as suas forças e, olhando aquele jovem que estava ao seu lado, falou firmemente: cala-te, meu filho. Jesus era puro e não fugiu ao sacrifício. Saibamos sofrer na hora dolorosa,
porque acima de todas as felicidades transitórias do mundo, é preciso ser fiel a Deus. Então, Joana de Cusa nos deu grandes exemplos, tanto da família corporal, como também da família espiritual. No momento que teve que exemplificar junto ao esposo, ela exemplificou. No momento que teve que exemplificar a família maior junto ao filho, ela não desdenhou a oportunidade, sendo fiel a nos testemunhar a necessidade de sermos, sim, fiéis à família corporal, mas também fiéis à família espiritual. Fica aí os ensinamentos sempre baseados na nossa tão abençoada doutrina espírita e que possa encontrar lugar seguro em nossos corações. Antes de passarmos à segunda parte de nossos trabalhos, nós agradecemos a sintonia de todos, suplicando a Deus que seus passos sejam rendidos em bênçãos e que possam encontrar sempre a amizade entre a família espírita de Meimei na cidade de Franca. E nestes dias em que teremos encontros virtuais, que Jesus possa continuar nos fortalecendo no firme propósito da reforma íntima. E meditando nos ensinamentos do Evangelho, nós passamos à segunda parte de nossos trabalhos, que são as nossas preces. Convidamos a todos a estarem com pensamento em Jesus, com o coração oferecendo amor, para que possamos ajudar sempre os nossos entes queridos, os nossos familiares, mas vamos lembrar também dos nossos vizinhos, nossos companheiros de trabalho, nossos patrões, governantes e autoridades, trabalhadores de todas as ordens, os médicos, enfermeiros, bombeiros, segurança e limpeza pública, dos que estão expondo a própria vida para o benefício da população, dos irmãos, nos quais pensamos no dia de hoje, pedindo a Deus que a paz esteja amparando a todos. Vamos ter o desejo de perdoar para sermos perdoados, o desejo sincero de curar para sermos curados. Continuemos concentrados em Jesus. Prece ao anjo da guarda. Espíritos amados, anjos guardiães, vós a quem Deus, na sua infinita misericórdia, permite velarem pelos homens, sede o nosso amparo nas provas desta vida terrena, dai-nos a força, a coragem e a resignação, inspirai-nos na senda do bem, detendo-nos no declive do mal, que vossa doce influência impregne as nossas almas, fazei que sintamos a presença ao nosso lado de um amigo devotado, que assista aos nossos sofrimentos e participe das nossas alegrias. E vós, meu anjo bom, nunca me abandoneis, necessito de toda a vossa proteção para suportar com fé e amor as provas que Deus quiser enviar-me. Para afastar os maus espíritos, em nome de Deus Todo-Poderoso, que os maus espíritos se afastem de mim e que os bons me defendam deles. Espíritos malfazejos que inspirais maus pensamentos aos homens, espíritos enganadores e mentirosos que os enganais, espíritos zombeteiros que zombais da sua credulidade, eu vos repilo com todas as minhas forças e fecho os meus ouvidos às vossas sugestões, mas peço para vós a misericórdia de Deus. Bons espíritos que me assistis, dai-me a força de resistir à influência dos maus espíritos e as luzes necessárias para não cair nas suas tramas. Preservai-me do orgulho e da presunção, afastai do meu coração o ciúme, o ódio, a malevolência e todos os sentimentos contrários à caridade, que são outras tantas portas abertas aos espíritos maus.
pelos inimigos do Espiritismo. Senhor, vós nos mandastes dizer por Jesus, o vosso Messias: bem-aventurados os que sofrem perseguição por amor da justiça. Perdoai os vossos inimigos, orai pelos que vos perseguem. E ele mesmo nos deu exemplo, orando pelos seus algozes. Assim apelamos à vossa misericórdia, Senhor, em favor dos que desprezam os vossos divinos preceitos, os únicos que realmente podem assegurar a paz neste e no outro mundo. Como Cristo, também nós o suplicamos: perdoai-lhes, Pai, porque eles não sabem o que fazem. Dai-nos a força de suportar com fé e resignação, como provas para a nossa fé e a nossa humildade, as zombarias, as injúrias, as calúnias e as perseguições que nos movam. Afastai-nos de qualquer ideia de represálias, pois a hora de vossa justiça soará para todos, e nós a esperamos, submetendo-nos à vossa santa vontade. Pelos sofredores que pedem prece. Deus, clemente e misericordioso, que a vossa bondade se derrame sobre todos os espíritos que se recomendam às nossas preces, e particularmente, Senhor, sobre os sofredores que em nosso meio vieram. Suplicamos, ó meu Deus, para todos os irmãos que constam em nosso caderno de preces e para todos os que estão em nossos pensamentos. Bons Espíritos, que tendes o bem por ocupação única, intercedei comigo a favor deles, fazei brilhar aos seus olhos um clarão de esperança, e que a divina luz os esclareça quanto às imperfeições que os afastam dos bem-aventurados. Abri os seus corações ao arrependimento e ao desejo de se purificarem para apressarem o seu adiantamento. Fazei-os compreender que pelos seus esforços podem abreviar o tempo de suas provas. Que Deus, na sua bondade, lhes dê a força de perseverarem nas suas boas resoluções. Possam estas palavras amigas suavizar-lhes as penas, mostrando-lhes que há sobre a terra quem deles se compadecem e lhes deseja toda a felicidade. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, Senhor. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoa, Pai, nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. Mas não nos deixes entregue às tentações, e livra-nos, Pai, de todos os males. Meu Deus, nosso Pai, apesar de fracos e indignos ainda como somos, como médiuns espíritas, desejamos auxiliar os nossos irmãos sintonizados neste momento e os que estão sob a nossa guarda. Permita, Senhor, que os bons espíritos nos envolvam em fluidos fortalecedores e em Teu nome, Mestre, e de nossa Mãe Santíssima, de nossos mentores amigos, damos por iniciado o nosso singelo trabalho, o tratamento através das vibrações à distância. Continuemos concentrados em Jesus, cada um buscando o recolhimento interior, buscando fechar os olhos da matéria e enxergar as belezas espirituais com os olhos da alma. Continuemos a nossa concentração, suplicando a Deus o alívio das nossas aflições, renovando nossas energias físicas e espirituais. Fiquemos por um minuto nesta sintonia.
Que estas misericórdias se façam por toda a humanidade. Senhor Jesus, Mestre amigo, nós os agradecemos de todo o coração, tantas bênçãos, tanto amparo em nossas vidas, estes momentos de paz. E nos unimos em prece e vos suplicamos, Senhor, que da mesma forma sejam estas bênçãos para os nossos irmãos que não puderam estar conosco na noite de hoje, e particularmente os enfermos, os que se encontram acamados em seus próprios lares, em hospitais, santas casas, leprosários, cadeias públicas e penitenciárias, creches, orfanatos, albergues, sanatórios espíritas, lar da velhice, casa da criança, para todos os andarilhos do mundo, para todas as irmãs que se entregaram ao divino sacrifício da maternidade, pelos que estão nos grupos de riscos, os mais vulneráveis. Senhor Jesus, suplicamos pelos nossos irmãos à distância, em Uberaba, Grupo Espírita da Prece, Lar da Caridade, em Goiatuba, Centro Espírita Jesus de Nazaré, em Peirópolis, Centro Espírita Eurípides Barçanufo, em Sacramento, Lar de Eurípides, Centro Espírita Batuíra, em Santa Maria, Centro Espírita Fé e Amor, em Salvador, Bahia, Mansão do Caminho, em São Paulo, Fundação Augusto César, em Ribeirão Preto, Grupo Espírita Chico Xavier, e para a cidade de Franca, para todos os filhos agarrados do vosso rebanho, nós suplicamos bênçãos de paz e do vosso infinito amor. Suplicamos, Senhor, por nós mesmos e por todos os que estão nos escutando, encarnados e desencarnados, nossos amigos e também para os nossos inimigos, que ao dispersarmos, nos sintamos fortalecidos para a prática do bem, que estejamos amparados por esta grande falange de espíritos amigos, bondosos espíritos, que Deus vos pague por tudo. Agradecemos a Ti, Meimei, e contamos sempre com a vossa presença em nossas vidas. Suplicamos, Senhor, que a vossa misericórdia se faça por todo o recanto do mundo, onde houver o gemer da dor, pelo amor da justiça, e que a paz de nossa Mãe Maria Santíssima reine sempre entre nós e conosco eternamente. Mais uma vez agradecemos e encerramos nosso singelo encontro da noite de hoje. Assim seja. Pedimos um momento de atenção para ouvirmos a mensagem psicografada pela Alzira Gomes dos Anjos Batista, aqui no Centro Espírita Meimei de Franca. Ela foi psicografada em 19 de abril de 1985. Se o Mestre seguiu, por que não seguimos nós por nossa vez? O divino Rabi, consciente do tempo que o Pai lhe deu entre os homens, jamais se deixou ficar entregue a qualquer desânimo, retido em qualquer lugar. O Mestre, advogando a causa do amor, não descansou jamais, seguiu sempre e sem parar, rumo à realização da sua nobre tarefa. O que fazemos nós, cada qual com a sua própria? Apalpamos, recuamos, fugimos, negligenciamos. Pouquíssimas vezes agradecemos ao Pai as oportunidades de serviço e quase nunca louvamos as do suave mensageiro da eternidade. Sigamos em frente, a exemplo do Mestre, sigamos em frente, confiantes de que, se quisermos encontrar o Mestre, devemos, antes de tudo, ajustar os nossos próprios passos
às suas pegadas de luz. Eliseu de Carvalho, Espírito. Agradecemos a presença de todos e tenhamos uma boa noite.